Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vida Plena. O Vida Plena é um programa da grade da Constante TV, a web TV da Igreja Batista Constantinópolis. Eu sou a doutora Valquíria Tupinambá, eu sou médica e uma das apresentadoras do programa. Só relembrando que o objetivo do Vida Plena é trazer para você informação de qualidade sobre saúde, para você ter uma vida mais saudável, uma vida não só uma saúde física, mas uma saúde emocional e saúde espiritual. Não esqueça, então, de seguir a gente. Se você ainda não é inscrito no canal da Constante TV, se inscreva. Você pode compartilhar os vídeos, os episódios que você assiste aqui na igreja. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. E se você quiser assistir os conteúdos anteriores do Vida Plena, a gente tem aí a playlist que você pode estar acessando. E antes de a gente apresentar a nossa convidada e falar do nosso tema de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma parte da Palavra de Deus. Eu vou ler o que está escrito em Provérbios 4, 23, que fala o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando a Bíblia fala de coração aqui, ela não está falando só sobre as nossas emoções. A Bíblia define aqui o coração como o centro que governa a gente. Então, são os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas decisões. Então, o coração é visto como aquele que governa e que vai ajudar a gente a tomar essas decisões. Então, o texto aqui ele é muito enfático quando ele fala sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Não tem nada mais importante do que a gente guardar aquilo que vai reger a nossa vida. A gente sabe que por conta do pecado, o coração do homem é inclinado para o erro. Então, guardar o coração é vigiar os nossos pensamentos, é vigiar o que nós alimentamos dentro de nós e guardar o nosso coração, é submeter a nossa vida a Deus. Então, essa é uma maneira de você guardar espiritualmente o seu coração. Mas hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre o nosso coração físico, aqui, que está dentro do peito. Nós estamos com uma cardiologista e nós vamos desvendar aí por que é tão importante você cuidar do seu coração, de que maneira, quando você começa a fazer check-up, por que você deve se preocupar com o seu coração, tá? Então, eu estou aqui hoje com a doutora Renata Teodora, que é cardiologista, ela é cardiointensivista, ela é chefe do serviço de cardiologia do Hospital Adventista aqui de Manaus e chefe também da residência de clínica médica lá do Hospital Adventista, né? E uma amiga minha de longa data. Muito obrigada, Renata, por ter aceitado o convite de vir falar sobre um tema tão importante que é a saúde do coração. Obrigada, Valquíria. Quero agradecer a todos o convite. É um prazer. É um prazer poder estar aqui compartilhando esse assunto que a gente tanto ama e que é tão importante na vida de cada um de nós, que é o coração, né? A saúde do nosso coração. Que muitos negligenciam a saúde como geral, né? Eu vou começar com uma pergunta bem básica, né? Por que o coração é tão importante? Né? O que o coração faz no nosso corpo, Renata? Por que o coração é importante, né? O coração é o órgão que leva todos os alimentos para os outros órgãos, né? E o principal dos alimentos que é o oxigênio. Então, para todos os outros órgãos do nosso corpo funcionar com plenitude, eles precisam do coração. Ele é ali, o órgão é um músculo. É o órgão mestre, né? Sem ele não tem como a gente viver. Então, assim, ele é aquele músculo que está gerando todo o fluxo de sangue que vai estar alimentando o nosso cérebro, nossos rins, os nossos músculos para estar funcionando. Então, por isso que ele é assim, uma pedra fundamental no nosso organismo, né? Sem ele não tem como todo o restante sobreviver. Não tem como os outros organismos sobreviverem, né? E, Renata, quais são as doenças mais comuns que afetam o coração? Atualmente, as doenças que são mais comuns, assim, a gente cita em primeiro lugar a hipertensão arterial, né? Que não... A gente fala em coração, a hipertensão não é diretamente no coração, mas ela é totalmente relacionada com o coração. Então, ela é a doença cardiovascular mais prevalente. E junto dela, a gente tem as doenças coronarianas, que são o infarto,
aquela coisa do coração crescido, com todas as suas consequências que podem advir. Que Então, muitas até, às vezes, consequências dessa hipertensão Dessa negligenciada, não tratada, não bem né? tratada. Não diagnosticada. E tem as arritmias cardíacas, que é muito comum a gente ouvir falar, as pessoas que têm as batedeiras, os aceleramentos do coração. Porque o então, coração tem também um ritmo certo para bater, pra né? bater. E aí, quando ele está fora, aí a gente chama das de arritmias. Né? E eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estudei cardiologia, as doenças cardiovasculares eram as principais causas de morte. Ainda é isso? Ou mudou? Sendo. Já teve mais conscientização? Isso mudou um pouco ou não? Continua sendo a principal causa de morte. É aí onde a gente chama muita atenção para o negligenciamento de doenças tão graves como as doenças cardíacas, né? Porque a gente vê as pessoas com muito medo dos cânceres, das doenças que são os cânceres. Mas as doenças cardiovasculares, elas matam mais do que o câncer. Então, assim, continuamos em primeiro lugar e a gente precisa colocar isso no nosso cuidado diário, os cuidados para prevenir as doenças cardiovasculares. Você falou, isso é verdade. As pessoas têm tanto medo de câncer, né? Mas esquecem que a hipertensão arterial pode trazer tantos malefícios, né? E se desdobrar em tantas complicações, que nós vamos já conversar sobre que tantas complicações são essas. Né? E a partir de que idade a gente deve se preocupar, assim, em procurar um cardiologista? A gente geralmente fala assim, né? Se você não tem nenhum problema de saúde, não tem história familiar, não tem algum risco maior, a partir dos 40 anos você precisa fazer uma avaliação cardiológica de rotina. Uhum. Porém, se na sua família, parentes de primeiro grau, meu pai infartou, meu tio infartou, se você já tem algum problema, já é diabético, tem problemas de obesidade, né? Está acima do peso, então a gente recomenda que vá antes mesmo, já a partir dos 30 anos ou mais cedo, a depender se tem já a presença de algum problema, né, de saúde, procure o cardiologista para fazer a primeira avaliação. E o que é feito assim nessa avaliação básica inicial no paciente de 40 anos? Para ele não ir com medo, né? O que ele vai ter que fazer lá? Ele vai bem tranquilo, porque nessa primeira avaliação vai ser uma conversa, né? O cardiologista, ele vai procurar saber se o paciente tem a história familiar, se ele tem algum sintoma, como que são os hábitos de vida dessa pessoa, para a gente ir somando itens e avaliar o risco desse paciente, se é um risco alto, baixo, para desenvolver essas doenças relacionadas com o coração. E aí a gente vai fazer um exame físico, vai escutar o coração desse paciente, vai avaliar os pulsos, vai fazer uma avaliação de membros inferiores, de coração, de pulmão. A pressão, né? Medida da pressão arterial. Daí a gente vai fazer essa análise. Eu preciso dispor de algum exame complementar, de algum exame a mais, e a gente vai fazer a tomada de decisão se esse paciente precisa realizar exames para complementar essa avaliação ou se somente esse momento na consulta já vai deixar a gente tranquilo, né? Então é mais uma avaliação, pesquisar fatores de risco, não tem um exame assim que todo mundo tem que fazer, tipo assim, a mulher com mais de 40 faz uma mamografia, se pensando na mama, não tem um exame... O cardiologista tem um exame que é o básico do cardiologista, que é o eletrocardiograma. Então, no geral, todo paciente acaba fazendo pelo menos um eletrocardiograma. Os demais exames, a gente vai estratificando de acordo com cada tipo de paciente. Com cada risco, com cada situação. Né? E aí, a próxima pergunta era que quem tem histórico na família precisa começar a se cuidar mais cedo, mas você já falou, né? Isso. Esse histórico é infarto. Algum outro hipertensão também, hipertensão. AVC... Né, colesterol alto, que existe o colesterol genético, que é familiar, que passa de pai para filho, de filho para neto. E aí então, essas histórias precisam... familiares seriam, então, infarto, AVC, hipertensão, colesterol, diabetes. Então, são várias doenças que podem ter esse fator familiar. Que aí, nesse caso, antes dos 40, já seria interessante já fazer uma visita ao cardiologista. E pessoas mais jovens precisam se preocupar com o coração também? Todo mundo tem que se preocupar com o coração, né? Por que o mais jovem, então, precisa se preocupar? Porque quando a gente tem um olhar diferenciado para aquele órgão, né, para aquele caso,
a gente vai pensar em como prevenir as doenças. Ah, tá. Pensando na prevenção no jovem, né? Principalmente na prevenção. Uhum. Aí a gente diz assim, que ele tem que se preocupar porque ele tem que pensar como que eu vou viver para que o meu coração seja saudável e que eu possa viver por mais tempo, né? E quando a gente pensa nos dias atuais, cada vez pessoas mais jovens estão tendo mais problemas cardíacos. Principalmente verdade, pelos Renata. hábitos de vida. A gente vê história de pacientes jovens na faixa dos 30 anos, às vezes infartando, né? Às vezes até atleta não, depois pode até me responder isso aí, porque o atleta ele não tem maus hábitos, a gente vê às vezes atleta, né? Acontecem os atletas que têm morte súbita, né? Que E por que isso ouve acontece? falar. Por falta de uma avaliação cardiológica. Mas mesmo atleta, detalhada. Meu Deus do céu. Tem atletas que não passam por avaliações cardiológicas mais bem feitas e detalhadas, né? Uhum. Às vezes eles precisam fazer exames que dão suporte nessa avaliação. E aí as pessoas não têm essa preocupação porque sou jovem, faço atividade física, me alimento bem, não preciso. Uhum. Então a gente não pode ter esse pensamento. Aí nessa história de atleta aí, mas assim, uma pessoa normal que é sedentária, mas que quer começar a fazer atividade física, ela tem que ir, seria interessante ela ir ao cardiologista? Ir no cardiologista. Começar, ainda mais assim, quem é sedentário e estar sem fazer nada. Porque muitas pessoas hoje querem começar a atividade física como se atleta fossem. Quer dar um máximo, quer fazer um crossfit, quer logo fazer 1 hora de crossfit, quer correr uma maratona. Então, assim, é importante que passe numa avaliação cardiológica, porque a gente não sabe o que tem no nosso coração. Existem várias doenças que elas são silenciosas, né? As arritmias, elas podem vir de repente, elas não dão sinal muitas vezes, né? Sim, é verdade, tem doenças silenciosas. O meu cunhado, ano retrasado, jovem, atleta, assim, mais atleta, teve um problema numas válvulas, né? E sem silêncio, sem nem sintoma nenhum. Foi numa avaliação, assim, de rotina, que foi descoberto, né? Falou, às vezes não tem sintoma, né? Não tem. A doença cardíaca, geralmente, ela não tem sintoma. Para ela ter sintoma, é porque o negócio já está muito avançado, né? Então, olha aí, você que está sedentário, por favor, não vá se aventurar no esforço excessivo sem antes passar no cardiologista. Tá. E se você pudesse 3 coisas, assim, ou 3 pilares, ou pilar para ter uma saúde do coração melhor, o que a pessoa tem que fazer? Ela precisa fazer atividade física. Você faz a avaliação e vai fazer atividade física. A atividade física, ela é muito benéfica para o coração. Um coração que é trabalhado, que tem a atividade física ali regular, né, diariamente, ele consegue se desenvolver melhor e enfrentar doenças caso elas surjam venham a acontecer de uma maneira muito melhor, com muito mais benefício, né? E qualquer atividade física? Ou tem uma que é mais assim pro coração, assim, correr? Não, qualquer atividade física vai ser física. Se a gente for tentar ser específico, aí tem doenças específicas que tem aquela coisa. O que é importante para o coração é a regularidade da atividade física. Não é ela fazer ser sustentada 1, 2 vezes. Não é o atleta do final de semana. Não, né? É ela ser sustentada, regular. Ao longo da semana, né? Diariamente. E aí, se eu pudesse dizer mais 2 itens, pode falar, que eu falei aqui até 3 uma alimentação muito importantes. Uma alimentação saudável faz parte, a gente não exagerar no sal, não exagerar naqueles alimentos que já são prontos, que a gente chama de gorduras saturadas, que é o sorvete, é o sanduíche, é a pizza, são os congelados. Isso é muito maléfico para o coração. Então, é a gente ter uma alimentação sempre mais saudável, que seja baseada na ingesta de frutas, na ingesta de verduras e das proteínas que a gente chama magras, animal magras, né? Nada da picanha com gordura, né? Nada da picanha. A gordura não, a gente tira a gordura e come só a carne. E um terceiro ponto é o controle. Eu vou dizer 4, você queria um 3, mas eu tenho que dizer 4. Não, o que tem que ser dito para você que está assistindo a gente tomar consciência do seu coração? É o controle do estresse. É uma coisa fundamental, porque elas são muito ligadas. Quando a gente tem, você vai buscar aí na sua memória as pessoas quando tem um infarto, quando tem um AVC. Quantos casos de infarto a gente não vê, assim, a pessoa teve um abalo, alguma coisa muito séria antes, geralmente, né? elas estão relacionadas a um momento de maior estresse na vida, alguma questão assim. Então, a gente saber fazer controle do estresse, porque
os É problemas o mais difícil, e né? o estresse, ele vai estar na nossa vida, né? Porque viver é ter desafios. Aí que eu acho que entra, né, a fé, né? De você entregar os problemas na mão de Deus, confiar que as coisas vão ser resolvidas. A gente tem a fé nesse momento, ela ajuda muito. A atividade física é uma maneira de você controlar o estresse. Então todos esses. E qual é o outro? Falou 4. E o quarto seria o sono. Você tem que sono. dormir bem. Quem dorme bem, o coração fica bem, a pressão também Dormir fica bem quantas horas? Não é muito relacionado a horas. Ah, tá. É a qualidade do sono, é que você Tem um consiga sono dormir restaurador, que você acorde e descansado. acorde. Isso, bem. Porque tem pessoas que às vezes 4 horas de sono tá bem, outras precisam de 8 horas de sono, mas que a qualidade desse sono seja restauradora. E só aqui é mais para as mulheres. Após na menopausa, aumenta o risco cardiovascular para a mulher ou isso não interfere? A menopausa, ela traz um acréscimo, digamos assim, de risco para a mulher, porque o estrógeno, que é um hormônio que a mulher tem na vida, né, fértil, ele é protetor, ele tem um efeito protetor para o coração. Então, quando a gente entra na menopausa, tem a queda desse hormônio, a gente tem uma redução da proteção que ele traz para o coração. Natural que eu tenho. Exatamente, do estrógeno. Então, a gente pode dizer que o fato da mulher estar na menopausa, ela tem uma proteção a menos. Sim. Não necessariamente que ela vai ter um risco maior, né? Tem que talvez só redobrar os cuidados, né? Esses fatores que você já acabou de falar. De proteção. A gente tem que ter atenção para ter esses hábitos de vida mais saudáveis para a gente poder ter uma... E reposição hormonal também não vai fazer mal pro coração, né? Porque às vezes tem mulher que tem esse receio, né? A reposição hormonal, quando ela é bem indicada, né? Acompanhada, dentro de um tempo certo, ela não tem se mostrado maléfica para o coração. Né? O que é ruim é você fazer uma reposição hormonal mais tardia, já entrei na menopausa há muito tempo, e aí depois de 5, 8 anos na menopausa eu vou querer fazer uma reposição hormonal. Aí esse efeito ele já começa a não se mostrar ser tão benéfico assim para essa mulher. Então, o que se recomenda é que sempre faça um acompanhamento com o ginecologista para ter uma reposição hormonal bem indicada e que passe numa avaliação cardiológica antes de começar. A gente vai dar um intervalo agora no nosso primeiro bloco, mas fique com a gente que a gente vai voltar. Agora, no segundo bloco, nós vamos falar mais sobre hipertensão, quais são os valores certos, corretos que tem que ser essa pressão. Fique aí com a gente. Então, nós estamos de volta aqui no Vida Plena, o nosso segundo bloco. O assunto de hoje é sobre a saúde do coração. Por isso, nós estamos aqui com a doutora Renata Teodora, cardiologista. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre prevenção, o que você pode fazer para manter o seu coração saudável. E agora, no segundo bloco, a gente vai focar, acho que é a maior, né? É a mais comum, a principal, né? É a doença que acomete o coração, que é a hipertensão arterial. E eu vou logo começar perguntando se tem sintoma. Ou não tem? Não tem sintoma, né? Esse é o grande problema da hipertensão arterial. A pessoa tá se achando super saudável, né? Mas eu nunca tive pressão alta, mas eu nunca senti nada, mas é essa a característica da hipertensão arterial. Ela é silenciosa. E o que é mesmo essa pressão? A pessoa entender aí. O que é a hipertensão? O que é essa hipertensão? O que acontece com esse negócio? A hipertensão é quando a velocidade, vamos dizer assim, né, que o sangue está correndo dentro dos vasos, ela está com uma pressão mais alta. E isso pode acarretar alterações estruturais ali nas paredes desses vasos, né? Então, por que a hipertensão arterial é ruim? Porque ela vai trazendo de maneira continuada e de longo período essas alterações nos vasos que vão trazer outros problemas mais sérios no futuro, como perda de função renal, como AVC. É como se essa pressão fosse danificando esses órgãos por onde o sangue está passando, né? Nessa ali. Pressão muito alta. E o coração em si está trabalhando com uma força muito maior, é como se ele estivesse fazendo musculação e trabalhando ali com uma carga de peso muito grande. Para tentar vencer, aquela pressão, né? Aí ele se esforça mais. Ele contrai com muita força e aí para vencer aquela pressão, conseguir mandar aquele sangue ali para o vaso que está com a pressão alta, então ele vai ficando musculoso.
E a via final disso é você ficar com aquela famoso que o pessoal fala, o coração crescido. Coração grande, né? Que é o coração grande, exatamente. Ele vai ficando musculoso. Tá, então não tem sintoma. Negócio de dor de cabeça, tô com dor na nuca. Tem pessoas que falam que tem, né? E às vezes quando você tá com um pico muito elevado de pressão, pode dar. Um pico, né? Que já é muito alto. Mas no geral, 90% da hipertensão, ela não dá sintoma nenhum. Né? Então, como é que eu vou descobrir se eu estou hipertenso, se eu não sinto nada? Se medir mesmo, verificando a pressão arterial. Então, o que a gente recomenda? Que todo mundo tem que medir a pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. Então, todo mundo deve ir em algum médico, não é só o cardiologista que verifica a pressão arterial. Numa consulta com o clínico, numa consulta com a ginecologista de rotina, na consulta com o urologista que os homens fazem de rotina, pode fazer aquela aferição. Aí, Renata, eu ouvi uma época aí, tem pouco tempo, que mudaram os parâmetros. Na minha época que eu estudei, o normal era 12/8. Como é que tá hoje? Aí agora tá um caos, as pessoas falando, quem tem 12/8 é hipertenso. Não é hipertenso. Foi isso que eu li rápido, eu falei... Mas o que as sociedades elas fizeram agora, né? Elas trouxeram esse limite do que é normal mais para baixo, para chamar a atenção da população nesse controle, nesse cuidado com a pressão arterial. Porque quanto que é pressão alta? Para a gente fechar um diagnóstico, ela tem que ser maior que 140/90, né? Tá. Então, o 12/8 ainda tá normal, é isso? Acima de 12/8, a gente considera que a pressão ela já está elevada. Eu não fecho um diagnóstico de doença de hipertensão arterial. Entendi. Mas ela já não é considerada mais uma pressão normal. Ela está elevada. E aí me chama a atenção que eu preciso passar a ter certos cuidados. Já tenho que tomar remédio? Não necessariamente, mas você já precisa ir ao cardiologista, já precisa mudar seus hábitos de vida. Avaliar aqueles riscos que a gente falou ainda agora, né? Que a gente conversou, fazer aquela avaliação e começar a fazer a intervenção nos nossos hábitos de vida. Porque nossa intenção é que as pessoas não evoluam com a doença, que elas consigam mudar seus hábitos e que com a mudança de hábito elas tragam a sua pressão arterial para dentro do valor da normalidade. Então é tipo, não sei se vocês usam esse termo, mas a endócrino usa, né? O pré-diabético. É um pré-hipertenso. Se a gente for falar de maneira grosseira, seria mais ou menos isso. É para chamar a atenção de que eu preciso modificar meus hábitos para não me tornar se modificar, consegue mesmo trazer essa pressão para mais baixo? Bastante. E a gente vê isso, assim, muito evidente nos pacientes que têm obesidade, né? E eles têm a obesidade, eles estão com a pressão ali naquele limite, 13/9, 12/9. E aí, quando eles promovem aquela perda de peso importante, a pressão normaliza. Normaliza, sem medicação. Sem precisar de medicação. Às vezes, eles até já estavam em uso e podem suspender o uso da medicação. Então, assim, as mudanças de hábitos de vida, elas são fundamentais e elas são terapêuticas mesmo, né? E muitas vezes a gente tem muito paciente que diz, mas eu não gosto de tomar remédio. Então, a gente tem é mais um fator para sair do remédio e mudar os hábitos, né, Renata? Se esforçar para isso aí. E se eu medir só uma vez lá e deu esse valor, eu posso me preocupar? Eu tenho que medir com mais frequência? Fazer um diário da minha pressão, se de repente deu um valor assim? Alterado. Quando eu estou em algum local, de alguma coisa aconteceu e eu verifiquei a pressão e ela deu alterada, eu não posso fechar um diagnóstico com uma avaliação numa medida, né? De uma medida aleatória, né? Porque existem vários critérios para a gente fazer uma medição de pressão arterial e ela ser válida. Explica. Então, porque as pessoas querem medir de qualquer jeito, do jeito que chega, no calor, no estresse. Eu estou aqui nervosa, eu estou com uma dor e vê aqui minha pressão. Aí a pressão sempre vai estar mais alta, né? A dor é um fator que eleva a pressão, naturalmente, né? O estresse é um fator que eleva a pressão também, naturalmente. E não necessariamente a pessoa tem a doença, né? Ela teve aquele aumento ali por esse fator aí. Pelo fator que está causando a naquele dor, momento. O estresse, né? Então, como é que tem que medir direitinho a pressão? Para a gente verificar a pressão e ela, né, ter um valor assim, mais real, a gente tem que estar pelo menos, um mínimo, uns 5 a 10 minutos em repouso. Não adianta eu estar fazendo aqui muita coisa e querer sentar agora e imediatamente verificar. Não pode estar com vontade de ir ao banheiro, não pode ter feito
uso de cigarro, né? Nem de bebida alcoólica. Café também não? O café não tende a ter essa interferência. O manguito, o ideal é que seja aquele aparelhinho que é no que braço mesmo, aqui, né? que aperta. Aqueles Eles já podem ser, no... os de pulso, eles não são assim com tanta exatidão. A gente não tem essa validação para fechar um diagnóstico com um aparelho de pulso, né? Eles servem só para a gente fazer aquele acompanhamento. Tá, mas para ter em casa, assim, num caso, em caso vale de um momento, para a pessoa exatamente. ter, né? Serve. Eles são muito bons para essa coisa da gente estar acompanhando. Então, o ambiente tem que estar calmo, o braço tem que estar na altura do coração, as pernas não podem estar cruzadas. Olha aí, muitos então, detalhes. São muitos detalhes para a gente poder. Então, assim, não é eu verificar uma vez e já ficar ficar nessa nervosa, angústia achando que eu de tô com hipertensa. Não é isso. Então, no consultório, uma única medida também não fecha o diagnóstico. A gente tem que ver o paciente mais de uma vez. Na maioria... E aquele exame que fica 24 horas medindo a pressão? O mapa. Que muitas vezes eu só vejo o povo reclamando que o braço passa a noite apertando. É o terror dos idosos. Eles odeiam esse exame. Quando a gente fala que vai fazer o mapa, o idoso já quer ir embora. A gente precisa abrir mão desse exame muitas e muitas vezes. Então preciso, às vezes, esse exame mesmo. Porque ele nos dá um olhar diferenciado para a pressão. Ele acompanha o momento do sono, que é um momento que a gente muitas vezes negligencia, né? E aí, quando está dormindo, aquele exame ali fica acompanhando e verificando. E existem as doenças que elas são mascaradas. Tem aquele paciente que quando entra no consultório, a pressão dá alta. E aí a gente vai querer dizer que ele tem uma doença, mas na verdade ele não tem a doença. Só porque ele está nervoso. Porque na hora tem muita... Isso é muito comum. Viu a pessoa, ele passou da porta do hospital ou da clínica, a pressão sobe. E quando ele vai para casa, sai dali, a pressão está normal. Então a gente só consegue com a ajuda desses exames, né? Para não dar um falso diagnóstico para a pessoa. E tem o contrário, tem aquele que na frente do médico a pressão está normal. E quando sai da consulta a pressão está alta. É por isso que esse exame vai conseguir pegar a pessoa 24 horas. E aí a gente tem um diagnóstico mais preciso. E no sono, durante o sono, a pressão ela tende a ficar baixa, normal? Geralmente, durante o sono, o normal é que a pressão ela tenha uma queda ali de pelo menos 10%. O normal é isso. O normal é cair um pouco durante o sono. O batimento cardíaco cai e a pressão também cai. Que é para o corpo recuperar, relaxar. E aí, se deu o diagnóstico de pressão acima de 14 por 9, 140 por 90. Claro, não numa única, né? Mas assim, mais de uma medida, com todos esses critérios que você falou, aí a paciente tem esse diagnóstico de hipertensão. O que ela tem que começar a fazer? De mais importante, assim? Não é só uma coisa. Nunca é só uma coisa, nunca é só uma coisa. Bora, fale o que tem que ser feito. A primeira coisa é atenção e dedicação na mudança dos hábitos, né? A ingesta de sal na alimentação, ela não é que é isento de sal, mas ela tem que ser reduzida. Quanto mais sal a gente come, maior o volume de sangue circulante, de líquido dentro do nosso vaso, maior essa pressão. É como se o sal puxasse mais água para dentro do vaso. E aí é difícil você controlar. Você dá um remédio, mas a pressão não vai cair, porque você está comendo coisas que são ricas em sal. E a gente tem a atenção de que o sal não é só o sal branco, refinadinho que a gente bota na comida. É o sal grosso, é o rosa do Himalaia, é o sal do alimento. E o sal dos alimentos condimentados, que já vem pronto, industrializado, né, Renata? Industrializados, isso. Que eles vêm muito ricos em sódio. Muito mais do que esse sal que a gente salga a comida, né? Isso. Então, assim, essa parte de alimentação, a gente tem que ter um cuidado fundamental. A segunda coisa é o uso correto da medicação, né? Você ter a adesão. Quem é hipertenso não tem cura. Hipertensão é uma doença que não tem cura, infelizmente, mas ela tem controle. E o controle vem dos hábitos e do uso correto das medicações. O uso correto é usar todo dia, né, Renata? Usar diariamente. Não tem essa história, eu só vou usar quando me der dor de cabeça. Eu vi que a pressão estava boa, eu parei o remédio, não vi que eu não precisava mais. Então, assim, tava boa porque tava tomando, isso que eu falo, né? Tava boa porque tu tava tomando. Exatamente. Então, assim, o uso correto, quando eu digo é você tomar todos os dias, é você não parar a medicação. E é muito comum no idoso, a gente tem que ter uma atenção maior no paciente idoso. Por quê? Porque
a cognição, a memória, ela vai mudando. Então, o idoso, ele tem Ele pode achar certeza que está tomou e não tomando tomou, remédio, né? mas Entendi. ele não lembra, muitas vezes, ele toma dobrado. Então, essa atenção no uso correto da medicação, conforme está prescrito, né? E na mudança do hábito, é que são os pilares realmente do Eu acho tratamento. que hoje, eu não sei, né? Porque mas eu acredito que hoje as posologias devem estar muito mais confortável, né? Não tem mais remédio 8 horas para ser tomado para pressão, tem? A maioria é uma vez ao dia. Ainda existe alguns que precisam, Aqueles né? Mas é muito raro. São aqueles pacientes que estão com a hipertensão muito mais refratária, difícil né? de cuidar, que tomam muitos remédios, né? Mas hoje em dia a gente já tem remédios que são um comprimido. Um remedinho de manhã resolve. Uma vez ao dia, e às vezes ali dentro já contém 3 medicações em um único comprimido, que é de uso único por dia. Então, assim, na consulta a gente vai avaliando até esse perfil, né? É o custo que é mais importante, é a dificuldade em tomar remédio. Entendi. E aí vai fazendo esse ajuste para poder facilitar a vida. O que eu converso muito com meus pacientes eu preciso da sinceridade. Você não vai tomar ou vai tomar porque o valor do remédio é o que está incomodando, porque não gosta de comprimido, porque o sabor da medicação, o tamanho do comprimido, porque hoje a gente tem uma variedade. Sim, eu imagino a quantidade de tamanhos de remédios que não deve ter hoje para tratar de hipertensão arterial. E a gente precisa acabar com o mito de que tomar o mesmo remédio por muitos anos acostuma. Não existe isso. Não faz bem, pode fazer mal, que faz mal para o meu rim, que faz mal para o meu fígado. Minha pressão se acostumou. Exatamente. Então, geralmente não é isso. Não existe isso. Pode ser um remédio anos. Está dando certo? Você está controlando a pressão? Você pode tomar 20, 30, 40 anos a mesma medicação e não acostumar. Se não está controlando, algo está acontecendo na sua vida para isso aí não está ficando bem controlado. Ou seu hábito mudou, ou um novo problema de saúde está se instalando e precisa ser visto. E como descobrir se esse remédio está fazendo efeito? É medindo a pressão? Ele começa a tomar, aí ele fica medindo. E faz o acompanhamento. Aí nessas horas o aparelhinho de pulso ajuda muito. Vai ajudar. Porque você inicia uma medicação e você tem que fazer o acompanhamento. Em casa vai verificando, se houver a necessidade de fazer um novo exame de mapa para controlar. Até porque sintoma não tem, né? Não então o controle é você medindo de vez em quando essa pressão. Né? Exatamente. Então, e indo ao cardiologista de novo. Tem que fazer o acompanhamento. Não existe, eu sou hipertenso, estou recebendo uma receita e volto só daqui a um ano com o cardiologista. A gente não pode ser assim o acompanhamento do paciente. Os remédios têm efeitos colaterais, os remédios têm as dificuldades de posologia, o controle da pressão, às vezes, ele é um pouco difícil. O cardiologista tem que rever, acrescentar um retorno 2, 3 vezes para poder fazer o ajuste. Então, como eu digo para meus pacientes, é uma parceria, é uma amizade que se inicia ali. Vamos ter paciência, que a gente precisa se ver muito nesse início. Às vezes, de primeira já se acerta. A dose, o remédio, tudo dá muito certo, ótimo. Você vai só uma vez e retorna e deu tudo certo. Outras vezes a gente precisa se ver mensalmente, aí por uns 3, 4 meses, até que tudo fique realmente organizado. E até porque também eu acredito que, uma vez que ele tem o diagnóstico de hipertensão, ele deve investigar outras coisas dentro da cardiologia, né? Tem que procurar todos os outros fatores de risco, ver todas as outras coisas, né? Então a gente vai dar uma paradinha aqui pra gente daqui a pouco voltar no nosso terceiro bloco. A gente ainda vai falar um pouco sobre hipertensão, principalmente daqueles casos de que a pressão sobe muito em algum evento, como as crises hipertensivas, né? O que a pessoa deve fazer, se deve correr para o pronto-socorro. A gente vai falar disso no terceiro bloco. Fica com a gente vai dar um intervalo agora e a gente volta com a doutora Renata. Estamos de volta ao terceiro bloco do Vida Plena. O assunto hoje é a saúde do seu coração. Nós estávamos ainda há pouco no segundo bloco falando sobre hipertensão. E agora eu vou perguntar para a doutora Renata sobre as crises hipertensivas. O que você deve fazer se de uma hora para outra você mediu sua pressão e ela está lá 18 por alguma coisa? Tá? O que deve ser feito, Renata? A crise hipertensiva hoje é um grande mito, um grande problema, porque as pessoas têm muito receio, né, desses valores de pressão 16 por 10, 18 por 10, já ficam com muita angústia, querendo ir ao pronto-socorro.
E hoje, para a gente, o que é um grande termômetro com relação a isso, nem é tanto o valor da pressão nesses momentos, é se eu estou com sintoma de alguma coisa. Se eu estou com uma sensação de desmaio, se eu estou com alteração de sensibilidade, se eu estou com alteração na minha urina nesses momentos. E então, dor no peito? Dor no peito também considera. Então, se eu estou com uma pressão elevada, associada com algum sintoma, eu devo ir ao pronto-socorro, eu preciso ser visto por um médico, e esse médico muitas vezes precisa fazer alguns exames para ver se está tendo algum órgão afetado por aquele pico de pressão. Esses casos vão precisar de intervenção, de algum tratamento. Mas aqueles que eu não estou sentindo nada, e às vezes eu estou muito ansioso, vou no pronto-socorro, o médico faz essa avaliação, não tem nenhuma alteração, muitas vezes o meu tratamento é o meu próprio remédio eu tomo, tomar o remedinho e descansar em casa, né? Então, assim, quando eu tenho uma pressão em casa, estou angustiada, faço a medição, está alta, primeira coisa, na hora que você mediu da maneira correta? Você mediu no pico do estresse, como que foi? Sim. Fica ali parado, descansa, faz aquela verificação da pressão da maneira adequada, repete e vê. Ela ainda está alta? Se você já é hipertenso, você pode tomar a dose do seu remédio. Mesmo que já tenha tomado... Na maioria das vezes você pode tomar. Pode tomar de novo. Uma outra dose, porque não é todo paciente que já toma a dose máxima, né? Mas se junto com o valor da pressão, você está com algum sintoma maior, aí realmente é importante buscar o pronto-socorro para fazer uma avaliação. Tá, então não precisa de desespero, né? Se está sem sintoma, né? E aí, Renata, agora a gente vai falar, acho que na doença que mais é temida, né, no coração, que é o infarto. O que é o infarto? Tem como eu prevenir o infarto? O infarto é quando a gente tem um entupimento daquela artéria que alimenta o próprio coração. Que são as coronárias. Que são as coronárias. Então, o coração, assim como os outros órgãos, ele também precisa receber oxigênio. E aí ele tem vasos que levam esse sangue para alimentar o próprio coração, que são as chamadas coronárias, e às vezes eles estão obstruídos, entupidos. E quando ele entope, aquela parte do coração começa a dizer: a sofrer, não estou bem, estou sem oxigênio. E isso causa dor torácica. É o que a gente chama da dor no peito, que é esse medo aí do infarto que a gente tem. E como é que é essa dor, assim, para a pessoa? Eu tô sentindo para estar com medo, se tem que ir no pronto-socorro. Porque às vezes eu tô sentindo uma dor que eu mexo, essa dor piora, né? Essa dor não é muito característica de infarto. A dor do coração, ela geralmente não se modifica com a movimentação, com o apertar, com o mobilizar. Geralmente é uma dor que tem uma relação, assim, as pessoas tendem a falar que tem algo fechando dentro do peito, alguém empurrando o meu peito. E na maioria das vezes ela vem associada com uma dificuldade para respirar, com um suor frio, né? Com um enjoo, vontade de vomitar. E em alguns tipos de pessoas ela é inespecífica mesmo. O que é que chama a atenção para a gente? É se eu tenho fatores que são agravantes para eu pensar em infarto e estou com a dor no peito, se eu devo procurar o pronto-socorro de maneira imediata. Então, assim, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm pressão alta. Que já têm a pressão alta. Pacientes que já têm uma obesidade, com colesterol alterado. Pacientes que não têm muito cuidado né, de vida diária, com alimentação, com atividade física. E tem a dor no peito, eles devem procurar o pronto-socorro. Porque só na avaliação, muitas vezes no eletro, no exame físico, nos exames de laboratório, que a gente consegue dizer que esse paciente realmente esteja tendo um infarto. E tem algum exame que eu posso saber se eu tenho um risco de ter o infarto? Não é um exame em si, mas é uma avaliação cardiológica. Então, você precisa ir no cardiologista, porque como é que eu sei se eu tenho risco de ter infarto? É o todo, é quem é você, qual é a sua história familiar que você já carrega, como são seus hábitos diários de vida, quais são as suas doenças associadas. Quando a gente junta esse pacote todo, aí a gente começa a conseguir quantificar. E aí existem exames que a gente faz que nos ajudam
nessa definição se eu tenho ou não. O exame da esteira, o exame do ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, que vai ver se está todo mundo se movimentando da maneira adequada. E existem atualmente a tomografia do coração. É um exame que usa contraste e que ele vai ver se esses vasos do coração têm placa, obstrução ou não. Mas nem todo mundo vai fazer esse exame, né? Nem todo mundo precisa. Um risco ali, né? Tem que ser pessoas que a gente define através da avaliação inicial com os outros exames anteriores, né? E quem realmente diz se eu tenho alguma coisa ou não é o cateterismo cardíaco. É isso que eu já ia perguntar. O cateterismo é um exame também, né? Para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala em cateterismo cardíaco, ele é considerado um exame invasivo. Por quê? Porque é feito uma punção numa artéria do nosso corpo, que pode ser aqui no pulso ou na virilha, né? E vai um catéter por dentro do vaso até a entrada desses vasos do coração, para injetar ali um contraste e ver se tem obstrução, entupimento ou não ali dentro. Então, ele é para diagnóstico, para a gente saber. E é dessa maneira também parecida que trata também, né? Se estiver entupido? Hoje, grande parte do que está obstruído, a gente consegue tratar através de um cateterismo. Você faz e aí você vai colocar o stent, que é a famosa que todo mundo fala. Eu tenho um stent. O que é stent? Explica para o povo, o que é um stent? Um stent é um dispositivo, né, feito de um material sintético, que ele é colocado dentro do vaso e lá ele é expandido e ele vai achatar aquela placa, aquela coisa que está obstruindo, passa a ficar aberto de novo. Mas essa molinha fica lá para sempre? Para sempre, dentro do vaso da gente. Né? E aí E pode colocar várias? Dependendo de quantos entupimento tem. Não é infinito, porque existe um limite. Quando a gente vai vendo que a obstrução é muito longa, aí não adianta mais muitos vasos, aí é quando a gente começa a pensar que o melhor para aquele paciente talvez seja a cirurgia, que a gente diz que é a ponte, né? Que é um outro vaso que a gente pega de um outro local e conecta diretamente da aorta para após aquele lugar que está entupido e continuar alimentando. Se faz muita cirurgia? Ou os stents estão bem modernos, assim? Ou o diagnóstico está melhor e é mais stent? Ou não? Ainda tem muita cirurgia de revascularização? Ainda se faz muita cirurgia, porque é de acordo com a característica das lesões, né? Então, tem pacientes que têm muitas lesões. A gente não vai ter como botar 20 stents num paciente. É melhor tirar aquela artéria que está ruim e colocar outra, mais ou menos isso. Coloca uma ponte. É a ponte, deixa aquela lá e tem outro caminho. Vai ficar obstruída e a gente vai dar um caminho novo, bem limpo e desobstruído para aquele vaso passar e alimentar ali aquele músculo. E quem já teve infarto uma vez, ele tem risco maior de ter o segundo ou não? Tem. Quem já tem evento é um paciente considerado de mais alto risco. Então ele tem que ter cuidado redobrado com todas aquelas coisas que a gente já vem falando aqui desde o primeiro bloco, né? Nos seus hábitos de vida. Mais idas ao cardiologista. Esse exame, que é tipo uma tomografia, faz com mais frequência. Pode ser feita também com uma frequência maior, de acordo com a necessidade, para ver se está fechando o stent, se tem um novo entupimento. Então, cada paciente vai ter ali na sua avaliação a indicação da necessidade. Mas são pacientes que precisam ser acompanhados mais de perto, e que precisam ter um cuidado maior para não terem novos eventos. A gente hoje tem já uma gama de terapias e medicações que reduzem esses riscos para o paciente. Então, quem teve infarto uma vez, ele tem que ficar tomando remédio depois. Tem que tomar remédio para sempre. Eles perguntam, doutora, quanto tempo eu vou tomar esse remédio? É indefinido. Por quê? Porque a gente já tem remédios hoje que reduzem a chance desse paciente ter um novo infarto. Então, se eu tenho um evento que pode tirar a minha vida e eu já sei que existe hoje um remédio que pode me proteger, diminuir ali em 20%, 30%, 40% a minha chance de ter um novo infarto, não tem por que eu não trazer essa proteção para o meu paciente. Então, a gente prescreve e recomenda que os pacientes usem aquilo ali para sempre, porque é uma proteção a mais que eles estão recebendo. E o AS ainda é uma proteção para o coração? O AS ainda é uma proteção para o coração. Então, pacientes que tiveram eventos como infarto, a gente ainda recomenda que façam uso do AS. Vai tomar todo dia?
todos os dias vai tomar AS, aspirina ainda. E quem tem só fator de risco, nunca teve infarto, dependendo da situação, toma também AS? A gente não tem tido. O AS, eles estão tentando tirar. Porque essa é da minha época, eu tô perguntando. É uma medicação que estão tentando acabar. Prevenção primária, que antes era muito comum, ou seja, quem não teve infarto, ganhar um AS e uma medicaçãozinha da pressão. Isso. Então, essa primária que a gente chama, quem nunca infartou, mas tem aquelas características que levam para um risco maior, a gente já não tem esse benefício do AS. Isso daí a gente já não faz esse uso. Então, são não usa coisas assim. muito pontuais, não é mais aquela coisa corriqueira. Corriqueira, vai tomar, pega, né, o pacotinho. Para quem já teve o evento, ainda é bastante elevado o uso do AS. Tem começado a sair estudos, né, que já estão mostrando outras medicações em substituição ao AS, né? Mas é uma coisa nova ainda. Porque o AS é barato, né? É uma coisa que tem em todo lugar, toda é muito casinha, barato, né? Exatamente. Então, assim, ele tem um papel importante na vida de pacientes que tiveram infartos. Ainda é uma medicação muito querida e que traz muito benefício para os pacientes. Eu já te perguntei isso aqui. O estresse é um risco, a gente já falou, né? Às vezes a pessoa infarta logo depois, né? De uma notícia, de algum momento assim... mais estressante e preocupante. É um fator, assim, muito... Hoje paciente... em dia... A gente vê paciente... A gente já falou isso no começo, mas agora eu vou te perguntar de novo. Esses pacientes jovens que fazem uso de testosterona como anabolizante, isso é um risco para o coração também, não é, Renata? A gente hoje já tem essa relação sabidamente, né, direta, que o uso da testosterona, ela traz problemas cardiovasculares, ela tende a trazer hipertensão arterial, hipertrofia do coração, que é essa coisa do coração ficar musculoso. Ficar grande também, né? Grande, porque ele é um músculo também, isso. Né? E ele tem essa relação já também documentada em alguns estudos de aumentar os casos de pacientes que têm aterosclerose, que acaba acarretando no infarto. Que é a plaquinha, né? A placa que traz aquele entupimento. Vai entupir, não é? Isso, na coronária. Então, a testosterona, a gente vê ela sim como um vilão para o coração, tem essa relação direta, o uso com o aumento de incidência de doença cardiovascular. E o que chama a atenção é que a testosterona o risco dela não é agora enquanto eu estou usando somente. É depois até parei de usar. Eu parei de usar e a gente vê efeitos, consequências dela anos depois do uso da testosterona. Uhum. Então, é muito comum que as pessoas usem, não sinto nada, tô bem, vou continuar usando, tô ótimo, tô maravilhoso, porque a testosterona tem essa coisa de dar, né, aquela disposição, e é isso que traz, e o ganho de massa muscular para o homem. E eles acharem aquilo ali que não tem nenhum problema, que é inócuo, e continuar fazendo uso por algum tempo. Mas a curto, médio e longo prazo, a gente tem relatos de que a testosterona traga... Aumentar o risco de infarto lá na frente, então. Isso, né? Só para a gente já concluir, que tem pouco tempo, aí vamos falar um pouquinho sobre as arritmias, que são esses ritmos errados que o coração bate. É mais comum porque eu vou ficando mais velho... Ou não, paciente jovem tem arritmia também? A arritmia, ela não tem essa relação direta com a idade. Pacientes jovens podem ter. Quando a gente fala em arritmia, que é a saída do ritmo normal do coração, a gente tem aí uma gama de dezenas, centenas de tipos, problemas, né? Não é só um tipo, né? Não é só um tipo. Então, tem deles que é mais comum nos pacientes jovens, né? Tem deles que é mais comum nos pacientes mais idosos, nos que já têm outros problemas cardíacos, né? Então, assim, a arritmia, eu digo sempre que não é quem quer, né? É quem pode, é quem foi escolhido. Não tem algo que a gente Então, não tem fator de risco? Assim. Depende do tipo de arritmia, né? Tem uma que é uma das mais comuns que a gente escuta muito falar, que se chama fibrilação atrial. É uma arritmia que ela já tem, sim, a gente sabe de fatores de risco, a obesidade, a apneia do sono, as doenças cardíacas coronarianas, né, isquêmicas, elas são relacionadas com a fibrilação atrial. Então,
tem alguns tipos de arritmia que a gente diz que tem e tem como a gente trabalhar para reduzir a incidência delas, né? Outras, como as taquiarritmias supraventriculares, podem também estar relacionadas com o uso de substâncias estimulantes, né? Que são aqueles energéticos que as pessoas gostam muito de tomar. Se eu tomar muita cafeína, meu coração acelera. Isso, a cafeína, o guaraná em pó, a bebida alcoólica. Então, quem tem a predisposição de ter esses tipos de taquiarritmias e faz uso dessas substâncias, vai tender a ter mais. Então, a gente geralmente pede que evite. Tem pessoas que têm com chocolate, não pode comer chocolate. Com chocolate. E aí tem que parar de comer o chocolate para poder ficar bem. Então, elas têm uma gama, mas tem muita coisa assim que a gente sabe que pode trabalhar para prevenir e para evitar que fique tendo a recorrência e surgimento das taquiarritmias. Muito bem. Estamos chegando ao final do Vida Plena. Muito obrigada, Renata, pela sua presença aqui. E dê as suas considerações finais para quem está assistindo a gente. Qual a melhor maneira dessa pessoa cuidar do seu coração? Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui hoje conversando com você, Valquíria. E deixar de recado para vocês, né, que o coração é um órgão tão nobre. Ele é quem move, né, o nosso organismo, nossa vida. E que ele precisa de um olhar e um cuidado diário com relação a dormir bem, a se alimentar bem, a praticar atividade física. E aí a gente também fala muito assim da questão emocional, no sentido da gente saber ser uma pessoa ponderada, como conversamos aqui no início, né? Trabalhar a fé como uma coisa... Um aliado no estresse, no controle das nossas emoções, porque no mundo em que a gente vive hoje, onde as pessoas são extremamente estressadas, no trânsito a gente vê as pessoas brigando, fazendo, né, milhares de coisas. Quem sofre no final é o nosso coitado do nosso coração. Então, a gente tem que diariamente pensar, né, nele, e diariamente, propositalmente, trabalhar para ajudar o nosso coração a viver melhor, para que a gente tenha uma vida longa e plena. Vida longa com ele, batendo aqui, com ele, né? Funcionando bem, sem precisar da ajuda de medicação, de aparelhos e de nenhuma outra coisa. Muito obrigada, Renata. Obrigada a você que esteve com a gente aqui nesses 3 blocos. Então, se você conhece alguém aí que você acha que precisa ouvir esse recado hoje sobre a saúde no coração, não esqueça de compartilhar o episódio de hoje e nós nos vemos no próximo episódio do Vida Plena.